Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, primeiro dia do mês de setembro, e mais uma vez vamos linkar o Evangelho com esse momento que nós estamos vivendo das eleições, pois acredito ser importante também, como cristão, sabermos que, primeiro, não temos só um corpo físico, temos também um corpo espiritual e um corpo mental. E junto com o corpo físico, precisam estar equilibrados para que a gente tenha a substância e as condições de podermos passar por todas as situações que o dia a dia nos coloca nessa provação, nessa escola que é a vida diária. E a política, as eleições, ela cuida do corpo físico, pois ela dispõe de recursos necessários para essa vivência em sociedade. E que isso reflete no nosso corpo mental, e também não deixa de estar conectado com o nosso corpo espiritual. Mas a mensagem de Jesus Cristo no dia de hoje sai lá do livro de São Marcos, nos diz o seguinte: Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que eles ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição do homem. E Jesus seguiu dizendo: pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, o roubo, os excessos, os assassínios, os adultérios, as ambições desmedidas. Todas essas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Veja, o Evangelho de hoje nos traz essa passagem de tudo que nós precisamos melhorar. E se Jesus Cristo veio para nos esclarecer como mestre, como professor, como enviado de Deus, e nos deixou o Evangelho com suas parábolas, com suas intenções. No Evangelho de hoje, ele nos mostra que não é só importante dizermos que acreditamos e que cremos na justiça, na verdade, no amor divino, mas o que realmente faz com que isso aconteça é a nossa prática diária. E aí, trazendo para a nossa sociedade, para esse momento que nós estamos passando das eleições, como que nós podemos perceber tudo isso? Eu tenho uma visão, pertenci ao mundo político durante mais de 14 anos, exerci o mandato de vereador, fui candidato também a prefeito, fui um mandato, quando vereador, sendo eleito o mais votado da minha cidade, ou seja, pude passar por situações que me deixam compreender como que o sistema se desenvolve. E a primeira questão que eu trago, que nos chama a atenção nesse evangelho, é que, primeiro, não é na política que estão os problemas da humanidade, não só nela, não é só lá que está a corrupção, mas lá acaba sendo o reflexo de toda a sociedade. Ou seja, isso nos convida a percebermos que se as coisas não dão certo por lá, é porque todo o conjunto da sociedade, de alguma forma, está se deixando manipular por forças mais poderosas, que muitas vezes carregam essas energias negativas. E o Evangelho nos pede para sair dessa hipocrisia, para que não só falemos com os lábios o que é certo, mas sim ajamos com o coração. Ontem eu direcionei para os candidatos à leitura do Evangelho, hoje eu direciono para todos, exclusivamente e principalmente para os eleitores. Veja como que tá os critérios para escolher quem será seus representantes. Será aquelas pessoas que têm conversas bonitas, que têm propostas interessantes, fascinantes? Ou você está disposto a visualizar melhor quem está lhe assediando, e não é só um, porque durante todo o processo e todo o ano, poucos chegam para conversar com os cidadãos. Mas quando chega esse período em específico, são propostas de todo lado, são promessas de todo lado. E como saber definir qual o melhor caminho? A primeira resposta é a seguinte: está aqui no Evangelho, que nós não podemos ser hipócritas de nos deixarmos levar, por conversas bonitas dos lábios, e no coração está longe de Deus. De nada adianta a promessa que for dita de melhoria se não tem essa conexão. E como saber se essa conexão existe? Olhe,
precisamos primeiro orar, pedir sabedoria a Deus para que nos ajude a compreender, porque somos seres limitados e nem sempre podemos ver tudo. Mas se nós pedimos a Deus sabedoria e hajamos sem inveja, sem usura, mas sempre no sentido de que nossas ações e nossos pensamentos possam estar conectados e direcionados àquele princípio fundamental, que é o princípio do livre-arbítrio. Meus desejos, meus pedidos, meu representante na política, ele deve estar conectado, ou deve estar bem encaminhado com esses princípios. E o que é que diz o princípio do livre-arbítrio? Que minhas ações não podem atingir negativamente a vida de terceiros. Tem um limite o livre-arbítrio. O limite é onde acaba o meu direito e começa o do outro. Se eu ajo com corrupção, eu não estou respeitando o livre-arbítrio, eu estou tomando para mim aquilo que não me pertence. Se eu ajo com usura, com destruição e, como diz o final do Evangelho, com violência, com fraudes, com inveja, com calúnia, com orgulho, eu também vou estar fingindo o livre-arbítrio. Mas esse candidato existe, esse candidato que não infringe o livre-arbítrio e que age conectado com Deus, não vai ser fácil, porque todos nós só estamos na Terra porque estamos num período de aperfeiçoamento, ou seja, nós não devemos esperar a perfeição de ninguém, mas nós devemos sim observar quem busca se aperfeiçoar, ou seja, quem são esses candidatos que mais se aproximam do que é honesto, verdadeiro, justo. Mas não tem nenhum. Se não tem nenhum, o conselho que eu dou é que não seja cúmplice daqueles que só querem usar do poder, da corrupção e acabar só se influenciando por essas coisas que não traz uma capacidade de desenvolvimento humano futura. E o que pode ser feito nesse sentido? A justificar o voto. Se eu não me consigo ver representado por ninguém, eu justifico o voto e rezo a Deus para que envie à humanidade, assim como enviou Jesus Cristo, os profetas um dia, pessoas que possam nos ajudar nessa vida, nesse aperfeiçoamento. Primeiro que a política ela só está conectada com os três corpos, mas principalmente com o corpo físico. Depois que, se o sistema não serve para o bom desenvolvimento da sociedade, não cabe a nós colocar mais pessoas que não têm essa consciência. Cabe a nós, se esses não estão, começarmos uma espécie de protesto. A transformação da humanidade, ela nasce do protesto das pessoas. Não estão satisfeitas com modos de vida e querem outro. E não já nasce grande, muitas vezes nasce de grupos pequenos. Mas e é essa situação que nós temos? Não sabemos, é uma questão de cada um inicialmente. Tudo é um processo, ou seja, cada um tem que olhar para si, ver se viu ou não representado. Se vê representado, se gosta daquele que lhe pediu o apoio, se você quer aquilo ou aquela, e você quer e acredita que pode ser melhor, coloque nas suas orações, vai lá e dá essa força. Se você não acredita em nenhum, coloca também nas orações de todo o sistema, todos nós, e vai lá e cumpre o seu ato de cidadania apenas justificando. Né? Então, cabe muito a nós observarmos se nós estamos vendo algo que realmente nos chame a atenção, porque a perfeição ela não vai existir, mas o aperfeiçoamento, sim. Tem quem queira se aperfeiçoar, quem queira melhorar, quem queira olhar para a vida pública. Aí é uma questão de cada parte, de cada região e de cada um observar. O Evangelho ele apenas nos traz diretrizes, ele nos pede para que nós não nem sejamos, nem sigamos a hipocrisia, ou seja, falar, mas não fazer, né? Precisamos estar conectados com quem realmente emana uma energia boa. E todos conseguem sentir onde é que tem uma energia boa e onde é que não tem energia boa. Essa sensibilidade todo ser humano tem. Praticamente todo ser humano, com exceção daqueles que nascem doentes, que precisam inclusive dos cuidados do setor público da política. A política é importante, tem sua importância e cabe a nós termos responsabilidade nas nossas escolhas. Portanto, nesse momento, o primeiro conselho é pedir a Deus sabedoria, depois observar quem tem essa conexão divina, quem busca esse aperfeiçoamento na sua vida pregressa, quem não vive de hipocrisia, de enrolação, de enganação, de corrupção, né? Quem tem essa prestação, essa intenção de realmente atender a sociedade. Não encontrou, justifique, não seja cúmplice de
querer só porque tem que votar em qualquer um. Encontrou, vá lá e apoie, acredite, reze a Deus sempre para que dê tudo certo e sigamos a vida nesse constante aperfeiçoamento. E o mais importante, estarmos perto, próximo, de preferência praticando o que diz o nosso livre-arbítrio, que nós não devemos, das nossas reações, das nossas ações, prejudicar ninguém negativamente. Que Deus possa nos ajudar cada vez mais, nos esclarecer, e que o Evangelho seja essa conexão que nós precisamos, desse entendimento físico com uma mensagem que na sua passagem aqui pela terra Jesus Cristo deixou. Que assim seja. Tudo que falo foi que já vivi, que já convivi, não são falas apenas simplesmente saída de um acaso, mas de entre um meio público para também um meio espiritual. E que Deus possa sempre nos ajudar cada vez mais, não só a ir compreendendo, mas também a saber como manifestar. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.